Uma saudação a todos. Meu nome é Emerson Borges, sou bacharel em História e por mais de 20 anos fui ministro religioso. Sou escritor desse livro, A Bíblia sob Escrutínio. Sou o criador desse canal no YouTube, como também do Instagram, do site e da página no Facebook Deus e Homens. E hoje vamos falar sobre uma das passagens mais tenebrosas da Bíblia. Vamos falar sobre Eliseu e as ursas assassinas. Há algumas semanas atrás, houve um incidente na entrega do Oscar que causou uma comoção muito grande nas redes sociais. Todos provavelmente ficaram sabendo desse incidente onde o ator Will Smith, que estava concorrendo ao Oscar de melhor ator, ele sentado ali na plateia, na primeira fileira, né, estava escutando ali o humorista Chris Rock. E ele estava fazendo, esse humorista, algumas piadas e tal. E em determinado momento ele resolveu fazer uma piada sobre a esposa do Will Smith. Ele foi fazer uma piada sobre a careca da esposa de Will Smith. Ela estava com seus cabelos raspados e ele fez um trocadilho lá sobre um filme antigo onde uma outra atriz raspou os cabelos para fazer o papel, né? Um filme que aqui no Brasil se chama Até o Limite da Honra, que foi estrelado pela Demi Moore, que na época rapou os cabelos. E ele fez lá um trocadilho falando, né, que ele estava ansioso para assistir o Até o Limite da Honra 2, que seria tipo uma continuação, porque a esposa do Will Smith não precisaria nem mesmo raspar os cabelos, porque os cabelos dela já eram raspados. E ali, a princípio, o Will Smith até chegou a rir, né, da piada, e depois, inexplicavelmente, ele se levantou, foi lá e deu um tapa na cara do comediante, né, causando assim aquele espanto em toda a plateia, né? E depois voltou, muitos ali na hora acharam que aquilo era combinado, que fazia parte do show, mas depois ele voltou e começou a bater boca com o humorista, falando que pra ele não ficar usando a esposa dele para fazer piada, tirar o nome da esposa dele da boca, chegou a xingar ele lá, né? Aí o pessoal lá do show, né, do Oscar, ficou constrangido, todo mundo, cortaram o áudio lá na hora. E o humorista também ficou, né, sem saber o que fazer, mas depois continuou normalmente, continuou fazendo suas piadas. Mas foi um episódio que causou um constrangimento muito grande, né? E as redes sociais, logo após esse acontecimento, ficaram inundadas de debates sobre isso, né? Foi o assunto do momento, né? Muitos defendendo o ator, falando que ele fez certo, que ele devia ter feito muito mais, porque onde já se viu fazer uma piada de mau gosto. Aí surgiu até o assunto de que a esposa dele tinha um problema nos cabelos, né? Tem um problema, né, que causa a queda do cabelo, e as mulheres são muito vaidosas, né? Então ela teve que lidar com isso, que aquilo era uma doença, que ele não podia ter feito uma piada dessa forma, que era por isso que ela rapava os cabelos, né? Outros já defendendo, falando que não, que tá certo que essa piada foi de mau gosto, mas que isso também não justifica essa atitude, né, descontrolada de chegar lá e agredir o humorista daquela forma, que ele teria outras formas, né, de, de tentar fazer o humorista ficar sem graça. Inclusive ele até ganhou o Oscar, né, quando ele subiu lá para receber o prêmio, ele poderia no discurso ter falado alguma coisa, né, e demonstrado seu amor pela mulher, né, e tipo assim, dá um tapa, mas um tapa de luva de pelica, né, com educação, e deixar o humorista sem graça por ter feito aquela piada de mau gosto. Mas a questão é que houve todo esse debate e as pessoas, cada um defendendo, né, um lado ou outro. Mas a questão é que depois disso o Will Smith inclusive recebeu algumas punições, né? Ele foi expulso da academia, né? Inclusive alguns filmes que ele estava em projeto começaram a ser cancelados, começaram a ser colocados na gaveta. Parece que há um movimento assim para deixar ele mais de molho, né?
então vai prejudicar um pouco a carreira dele. Então houve as consequências, né, desse ato. E eu estou citando esse acontecimento justamente para falar para você aí, cristão, você que segue a Bíblia, que se você achou a reação do Will Smith um pouco exagerada, dele ir lá e dar um tapa no humorista que fez uma piada da careca da esposa dele, tem um relato na Bíblia, na sua Bíblia, cristão, a Bíblia que você segue, que você diz que é a palavra de Deus, que é um livro inspirado por Deus, aonde essa reação do Will Smith é fichinha perto da reação de um profeta do Deus bíblico, quando alguns garotos, algumas crianças, mais especificamente 42 crianças, começaram a zombar da careca do profeta. Segundo o relato bíblico de 2 Reis, capítulo 2, versículo 23 e 24, que você pode conferir aí na sua própria Bíblia, há uma passagem muito parecida com essa que houve no Oscar, né? O profeta Eliseu, que era um profeta do Deus bíblico, estava andando pela estrada e ele encontrou um grupo de 42 crianças. E essas crianças, né, muito custosas, começaram a fazer gracinha da careca do profeta. Pelo visto, o profeta também tinha problemas de calvície e eles começaram a fazer graça, começaram a zombar dele, né? Eles viraram pro profeta e falaram assim: sobe careca, sobe careca. Tipo assim, vai embora, né? Segue seu rumo. Ou, conforme alguns religiosos tentam explicar, Eliseu sucedeu um outro profeta chamado Elias. E esse profeta Elias, quando ele passou o manto para Eliseu, ele subiu, segundo o relato bíblico, numa carruagem de fogo. E saiu cruzando o céu nessa carruagem mágica de fogo. Hein? Se você acha que é só o Papai Noel que sai andando na sua carruagem mágica, voando, cruzando os céus, não é só lá na lenda do Papai Noel, não. Na sua Bíblia aí, cristão, há um relato que fala que o profeta Elias subiu numa carruagem de fogo e saiu cruzando o céu. E o profeta Eliseu recebeu o manto e continuou, né, o trabalho. Aí diz os religiosos que os meninos estavam tipo falando assim: sobe, cara, quer dizer, pro Eliseu, né? Faz igual o outro profeta, pega uma carruagem de fogo e sai aí subindo pelos céus, né? Faz igual ele, mostra que você é um profeta também poderoso. Tipo assim, né? Em todo caso, eles estavam realmente tirando sarro, né, no profeta do Deus bíblico. E você acha que qual foi a reação do profeta Eliseu? Você acha que ele foi lá e deu um tapa na cara dos meninos, igual o Will Smith fez com o comediante, que fez graça com a calvície da mulher dele? Não, isso aí é fichinha, né? O profeta Eliseu ficou tão furioso, mas tão furioso, que ele na hora ele invocou duas ursas da floresta, né? Ele invocou e o Deus bíblico fez com que duas ursas da floresta saíssem, né? E essas ursas começaram a avançar nessas 42 crianças e começou a despedaçar essas crianças. Matou todas elas de uma forma grotesca, de uma forma repugnante. Foi despedaçando, destroçando essas 42 crianças. Agora eu pergunto aí a você, cristão, que segue a Bíblia, e a você também que achou a reação do Will Smith um pouco desproporcional. Como você reagiria então se o Will Smith houvesse dado apenas um tapa sobre isso lá e despedaçasse o comediante Chris Rock? Como as ursas fizeram com aquelas 42 crianças. Qual seria a sua reação? Com certeza a galera ia ficar abismada com aquilo, né? Ia ficar em choque, né? Vendo o Will Smith despedaçar, destroçar o comediante Chris Rock ali na frente de todo mundo na cerimônia do Oscar. Então eu estou fazendo essa comparação para você aí, cristão, para você que segue a Bíblia, que diz que a Bíblia é a palavra de Deus,
Para você ver que o seu dito livro sagrado e inspirado por Deus e que o seu dito Deus bíblico, ele tomou uma reação muito pior do que o Will Smith. Se você tá todo bravinho aí com o Will Smith, falando que ele foi desproporcional com um tapa, perto do que o Deus bíblico fez com aquelas crianças, né? Depois que o profeta dele invocou essas ursas e o Deus bíblico fez com que as ursas realmente saíssem da floresta e despedaçassem aquelas 42 crianças, o que o Will Smith fez é fichinha, perde isso aí. E como que você, religioso, tenta justificar isso? Porque os religiosos, né, veem essas passagens bíblicas horrendas, repugnantes na Bíblia, eles tentam passar o pano, né? Isso é normal, né? Vai tentar dar uma maciada, vai tentar dar uma branqueada na história. Vocês acreditam que os religiosos chegam ao ponto de querer fazer com que essas jovens, essas crianças, colocar elas como sendo mais velhas, né? Porque, primeiro, a primeira tentativa é dar uma incriminada na rapaziada, né? Então, eles falam assim, não, mas essas não eram bem crianças, né? Eram jovens. E esses jovens eram jovens que formavam ali uma gangue, aquilo ali era uma gangue, 42 jovens reunidos, aquilo só podia ser uma gangue, né? E com certeza eles iam machucar o profeta, talvez até mesmo matá-lo, eram delinquentes juvenis. Então os religiosos tentam de todas as formas, né, fazer com que essas crianças se tornem delinquentes juvenis, né? Mas se você olhar os textos originais em hebraico, fala claramente que eram crianças, né? Mas suponhamos que a gente faz uma interpretação aí e coloca essas crianças um pouquinho mais velhas como adolescentes, mas mesmo assim, gente, tem justificativa você, né, ao uma criança ou um adolescente, um grupo deles, fazer uma piada porque você é careca e você ir lá e despedaçar, né, essas crianças ou esses jovens, como os religiosos querem, né, esses jovens delinquentes. Veja só que absurdo. Você aí que é religioso, é assim que você reagiria com seus filhos? Se os seus filhos começassem a fazer graça com você, você iria despedaçá-los? Pense bem, religioso. Olha que reação mais desproporcional. Muito mais do que a reação do Will Smith lá no Oscar. Veja bem, duas ursas despedaçando 42 crianças. Você faria isso com seus filhos ou com qualquer criança? Você teria coragem de fazer isso? Responda para mim com toda sinceridade. Você teria coragem de fazer isso? Veja bem, por mais nervoso que você fique, quando uma pessoa faz graça com você, você teria coragem de despedaçar essa pessoa? Eu creio que qualquer pessoa que fizer isso hoje, ele vai ser considerado louco. Totalmente demente uma pessoa dessa. E foi isso que o profeta do Deus bíblico fez com toda a aprovação do Deus bíblico, porque ele invocou as ursas e elas vieram amando do Deus bíblico, do seu Deus, do Deus que você adora aí, ó, que você considera o Deus criador de todas as coisas, do universo. Normalmente, uma pessoa equilibrada, racional, né, sem qualquer problema psicológico, quando uma criança, um jovem faz uma peraltice ou uma arte, ele ali, se é um filho dele, ele vai amorosamente corrigir esse filho, né? Dar instrução, dar orientação, né? Ou às vezes, no máximo, se necessário, ele pode até dar um castigo, né? Tipo assim, você vai ficar no seu quarto hoje, hoje você não vai brincar com seus amigos, para fazer com que essa criança ou esse jovem sinta a gravidade do que ele fez, né? Para que ele entenda que ele cometeu um erro ali, né? Agora, fazer igual o profeta bíblico fez, invocar duas ursas assassinas da floresta para despedaçar as 42 crianças, ou os jovens, como os religiosos ficam tentando afirmar, né? Você vê lógica, você vê bom senso, você vê amor nisso. Veja bem, raciocine comigo. Olha que ironia, né? Esses dois jovens chamaram um profeta de careca.
um profeta que realmente era careca. Então eles não estavam mentindo, eles estavam apenas falando o óbvio. Agora, se o profeta e o Deus bíblico quisessem realmente dar uma lição de moral nessas crianças ou nesses jovens, o que ele podia ter feito? Existiam centenas de outras maneiras, né, muito mais apropriadas nessa situação, né, muito menos violentas, agressivas, repulsivas, que a gente vê lá no registro. Por exemplo, o Deus bíblico poderia fazer com que o cabelo desses jovens caísse ali na hora, instantaneamente, e fizesse nascer cabelo no profeta. Aí o profeta ia tirar o sarro nos jovens, falando assim, ai, vocês agora que são careca. Eu tenho certeza que essa atitude iria ser muito mais produtiva do que simplesmente despedaçar os 42 jovens. O que eles aprenderam com isso? Nada, simplesmente foram mortos de uma maneira horrível. Agora, se ele fizesse os jovens ficar careca na hora e nascesse cabelo no profeta, que era algo também que facinho para o suposto Deus bíblico, que é todo poderoso, criador do universo, os jovens iam ficar sem graça. Ai, meu cabelo, tô careca. Aí eles saem todos sem gracinha, provavelmente jamais iriam fazer graça novamente de alguma pessoa careca. Mas você acha que o Deus bíblico ele funciona assim? Você acha que os profetas do Deus bíblico estão preocupados em realmente ensinar, orientar, dar uma lição? Não, eles querem matar, despedaçar essas crianças. Essa foi a reação do profeta do Deus bíblico e do próprio Deus bíblico. Agora, obviamente, qualquer pessoa com bom senso percebe que essa história é uma lenda, é um mito, né? Porque a história em si, você já percebe que é sem sentido. Raciocine comigo. 2 ursas despedaçando 42 crianças. Como que essas ursas conseguiram despedaçar essas 42 crianças? Será que essas ursas eram ursas ninja, né? Parecendo aqueles filmes antigos de karatê, que uma pessoa chegava e derrubava 100 pessoas de uma vez? Né? Como que essas ursas iriam pegar essas 42 crianças? Imagina a situação. As crianças ali, as ursas saem. Obviamente, essas crianças vão sair correndo, cada um para um lado, né? Por mais rápidas que essas ursas sejam, por mais que elas sejam ninjas, o máximo que elas conseguiriam pegar ali é umas 2, 3, 4 crianças ali, despedaçar, as outras iam fugir, né? Então eu pergunto a vocês, tem sentido essa história? Obviamente que não, né? Será que essas crianças, ao sair da floresta, fizeram uma filinha lá e ficaram esperando, né? Tipo assim, agora é sua vez, vai lá pra ursa te despedaçar. Aí a ursa ia lá e pá, despedaçava. Aí depois, agora é a sua vez. Será que eles fizeram ordeiramente uma fila e foram um a um lá nas ursas para serem despedaçados? Porque somente assim, para que as ursas conseguissem despedaçar 42 crianças. Então a gente vê que é uma lenda, é um mito. Né? Isso provavelmente era uma lenda oral que corria ali entre os israelitas na época, né? E entre os povos vizinhos ali. Provavelmente era usado para amedrontar as crianças, porque sempre tinha essas historinhas, né? Antigamente não tinha os adultos eles contavam certas histórias para amedrontar as crianças, para que as crianças ficassem quietinhas, né? Às vezes falava assim, não vai lá fora não, que o lobo te pega, né? Quer dizer, às vezes a pessoa ficava com medo da criança para não ir lá fora, né? A pessoa amedronta a criança assim. Então, provavelmente era uma história que era contada para amedrontar as crianças e fazer as crianças ficarem quietas, comportadas, né? E, provavelmente, com o tempo, né, com o desenvolvimento da escrita, eles, em determinado momento, colocaram essa lenda por escrito. E ela hoje se encontra no Velho Testamento, no livro de 2 Reis, capítulo 2, versículo 23 e 24. Está lá registrada essa lenda, né? Obviamente, isso é um mito, né? Mas os religiosos insistem em considerar como uma história verdadeira. E ao fazer isso, ficam num constrangimento enorme, né? Como explicar uma história dessa, onde o seu amoroso Deus bíblico despedaça 42 crianças porque elas foram fazer uma piada com a careca do seu profeta, né? Então, se você ficou todo aí chateadinho com o Will Smith por ter dado um tapa lá no comediante Chris Rock,
Então, que reação você teria diante dessa atitude do Deus bíblico e do seu profeta? Porque o tapinha do Will Smith perde isso aí, meus amigos. É fichinha. Isso não é nada. Então, os religiosos ficam nessa sinuca, porque, como eu sempre falo nos meus vídeos, insisto nessa história de que a Bíblia é a palavra de Deus, é um livro inspirado, as histórias da Bíblia são verdadeiras, são fatos reais. E ao insistir com isso, eles ficam nessas situações comprometedoras, nessas situações que deixam eles constrangidos. Muitos tentam esconder essas passagens, né? Como no self-service, né? É o famoso cristão self-service. Ele só vai naquelas passagens que mais o agrada, que fala de amor, que fala de misericórdia, essas mais sangrentas. Ou quando entram nelas, tentam dar aquela famosa passada de pano, né? Conforme eu disse aqui. Bom, esse era o assunto que nós iríamos considerar hoje. Se você chegou até aqui é porque gostou. Então, gente, ó, não esquece de dar o joinha aí, não. Estoure esse like aí para nós. Comente aí no vídeo o que você achou, né? Compartilhe com seus amigos. E não esqueça de se inscrever em nosso canal, né? Tá vendo esse quadradinho aqui que fica do lado aqui, ó? Clica nele. Se inscreva em nosso canal e acione o sininho de notificações. Porque toda semana a gente faz um vídeo novo. Assim que a gente subir, você será notificado. Essa história cavernosa que eu acabei de contar está na Bíblia e no meu livro, A Bíblia sob Escrutínio, eu comento sobre ela. Não só sobre ela, mas sobre centenas de passagens semelhantes. Né? Aqui eu falo sobre todas as incoerências, contradições, discrepâncias, antagonismos, mitos, lendas, erros históricos, erros científicos, né? Valores de moral injustos, absurdos, todos encontrados na Bíblia. E eu coloco aqui no meu livro. Se você quiser adquirir o meu livro, tem várias formas. Você pode adquirir diretamente comigo, né? Você pode acessar o meu site, que é www.deusehomes.com.br e adquirir no meu site. Você pode também, através do WhatsApp, adquirir diretamente comigo. Você faz um Pix, uma TED, uma transferência, um depósito e eu envio pelo correio. Você me manda o endereço, eu envio pelo correio. Eu tenho feito muito isso, né? Você adquire diretamente comigo. É até mais fácil, se você deseja autografado e tal, comprar pelo WhatsApp. Então você também pode comprar pela Amazon. O meu livro está na Amazon, o maior site de vendas online de livros. Só bater lá, a Bíblia sob Escrutínio. Está lá tanto na forma física como o e-book, se você desejar. Também no Magalu tem meu livro. Então, se você gostou do vídeo, gostou do assunto, quer saber mais, ó, adquire meu livro. Aqui estão todas essas passagens explicadas de maneira minuciosa, né? Eu detalho em pormenores todas essas passagens da Bíblia. Além disso, se você é a primeira vez que está vindo aqui no meu canal, conheça meu canal, dá uma navegada aí. Nós temos mais de 100 vídeos diferentes sobre diversas passagens bíblicas, né? Eu falo sobre diversos assuntos. Então eu vou deixar aqui na descrição alguns links, né? Vou deixar também os links onde você pode adquirir meu livro e de outros vídeos que nós já fizemos no canal. Dá uma navegada aí, eu tenho certeza que você vai gostar. No mais, eu desejo aqui uma excelente semana a todos e até nosso próximo vídeo.